Olá, insetinha! Seja muito bem-vinda a bordo da Louva a Deusa. Pode preparar suas asinhas, levantar as antenas, porque estamos prestes a decolar. Eu sou a Sofia Menegon e esse é o nosso voo semanal com destino ao desconhecido território dos relacionamentos. Em caso de desilusão, máscaras de realidade cairão automaticamente. Pedimos que apenas comam cabeças quando os sinais luminosos estiverem desligados. Se acomode confortavelmente e aproveite a viagem. Pela atenção, obrigada. Erotismo, substantivo masculino, em que há sensualidade, excitação física ou sexual. Pornografia, substantivo feminino, estudo ou descrição da prostituição, ação ou representação que ataca ou fere o pudor, a moral ou os considerados bons costumes. Por que será que aos olhos da sociedade e até mesmo do dicionário essas duas coisas são vistas com total discrepância? Você já parou para pensar em quantos produtos pornográficos você já consumiu ao longo da sua vida, talvez até sem se dar conta disso? Ou até mesmo já tentou imaginar por que o erótico, o erotismo, está tão atrelado a esse único viés considerado tão vulgar socialmente? Pode existir quem negue, mas a verdade é que o erotismo e a pornografia estão muito presentes nas nossas vidas. A sensualidade, o desejo, o prazer, tudo isso incluso num universo artístico, expressivo, sexual, infinito de possibilidades. Temos um longo caminho a percorrer para tirar o sexo desse status de tabu nessa sociedade machista e patriarcal. Você já sabe que aqui é o nosso lugar de desconstrução de ideias absolutas. Então, ouvinta, já entramos em 2022 e na 8ª temporada assim, acertando as patas na porta e acabando com estereótipos, preconceitos e verdades absolutas. Então pode chegar chegando, sinta-se à vontade, a casa é sua, ocupa aí o seu espaço na nossa roda e bora traçar esse caminho pelo erótico da arte à pornografia. Vem comigo? E para nos acompanhar nessa conversa, eu recebo mulheres muito maravilhosas. Aqui comigo, Maria Prado, fundadora da Share Your Sex, empresária, relações públicas e educadora sexual. Seja muito bem-vinda, Maria. Ai, obrigada, Sofia. É um mega prazer estar aqui com vocês. Sou fã de podcast há anos. E, bom, vamos falar sobre esse tema que me empolga tanto, né? Que eu acho que a gente precisa falar cada vez mais. Acho que a gente está crescendo bastante no Brasil, né, esse movimento, mas a gente precisa colocar o clitóris na mesa e falar sobre o que não é falado. Perfeita! Inclusive, eu já contei aqui, eu não sei se eu já contei aqui no podcast, mas já contei pra Maria em uma outra oportunidade, uma live que a gente fez, que a gente vulgo eu, né, gente? Eu falo no plural, mas são todas as Sofias que me habitam. Eu fazia a produção da Louva a Deusa muito no Share Your Sex, no grupo do Facebook ainda, né? Então eu ia lá, buscava convidadas, conversava com as meninas, me inteirava também dos assuntos, então foi uma grande fonte de inspiração pra Louva a Deusa. Então, ai, que bacana. Muito feliz de te ter aqui. Muito feliz de te ter aqui. E, para fechar a composição dessa mesa maravilhosa, Ana Rita, poeta gorda, sapatão, sergipana, mestre em estudos literários com ênfase em erotismo, corpo, sexualidade e pornografia pela Universidade Federal de Sergipe. Seja muito bem-vinda, Rita, de volta à Louva a Deusa. Olá, obrigada, Sofia. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? E agora falando desse tema, assim, que eu gosto tanto e me debruço tanto, assim. E a gente já conversou tanto sobre isso, né? Acho que o mais interessante desse tema e de conversar sobre isso, inclusive cumprimento a Maria, que honra estar presente aqui com você. Pessoal, o que é esse erotismo, né? O que é a pornografia, né? E aí convido assim todo mundo para pensar assim, vamos caminhar, vamos navegar por essa obscenidade, assim, sabe? Eu acho que esse é o caminho para a gente conseguir entender e se liberar e vamos indo. É um caminho sem fim. Que delícia! Adorei esse começo de conversa. E já que Rita trouxe para a mesa essa questão, vamos pensar no que é o erotismo? Eu vou devolver a pergunta, Rita, para a gente contextualizar mesmo o erotismo, né? Que é o ponto principal aqui do nosso papo de hoje.
E se a gente for pensar histórica e culturalmente, é impossível tirar o erotismo do jogo, porque existem muitos registros da vida humana a partir dessa ótica, né? O erotismo é um combustível para a nossa imaginação, para as nossas fantasias, ele permite que a gente se inspire, busque fontes de prazer. Então, eu quero começar te pedindo, já que você trouxe esse ponto, para trazer para mim, para dizer para a gente o que é o erotismo na sua visão. Bom, vamos lá. É difícil porque, assim, eu acho que no primeiro momento pensar um pouco além, assim, dessa palavra, e indo, assim, para um filósofo que eu gosto bastante, que se chama o Georges Bataille, que ele fala que o erotismo é a aprovação da vida até na morte. Então, já eu acho que disso já dá uma ideia de que o erotismo é sobre pulsão de vida, né? Claro, pulsão de vida também sobre a pulsão de morte, mas principalmente pulsão de vida. Então, que é isso, né? É um processo de liberação, é um processo de se ver, de empoderamento. Então, acredito que o erotismo ele está envolvido, está em torno de tudo isso, assim, né? Dessa liberação, dessa experiência que é corporal, mas vai muito além, né? É uma experiência de si, é uma experiência interior, inclusive, e que possibilita que a gente consiga perceber a vida numa amplitude muito maior, de liberdade, de se conhecer o seu corpo, o outro, de se liberar mesmo. Então, o erotismo tem uma outra coisa que eu gosto de falar sobre erotismo, que tem um escritor chamado Otávio Paz, que ele fala que o erotismo é o que diferencia o ser humano, digamos assim, né, dos outros animais. Por quê? Porque o erotismo ele não é só o ato do sexo em si, não é só ali a descarga sexual, né? Ali a gente está fazendo sexo em tese só para procriar. O erotismo ele vai um pouco além. Ele envolve a imaginação. Então, é esse lugar que você já falou, né, Sofia, da imaginação. Então, consegue dar significados e simbologias ao ato sexual, embora o erotismo não seja só sobre isso, né? A Audre Lorde fala muito bem sobre isso, que o erotismo, especialmente para as mulheres, e sobretudo para as mulheres racializadas, que é o lugar de se empoderar, de se refazer e de se experimentar. Então, acho que são esses os caminhos aí que eu estou colocando o erotismo. Maravilha! E você, Maria? Só pra gente partir aqui, entendendo que a gente está na mesma página para dar continuidade nessa conversa. O que é o erotismo para você? Bom, não vou ser tão profunda quanto a Rita. Acho que a Rita, assim, já estou babando. Você falando, eu estava assim, olhos brilhando. Para mim, o erotismo, ele é esse lugar também da imaginação, do imaginário, né? E, enfim, é um espaço para a gente, de fato, mergulhar dentro da nossa sexualidade. E eu não consigo pensar no erotismo hoje sem pensar na pornografia, porque eu acho que eu tinha conceitos muito preto no branco, assim, muito concretos do que eu achava que era pornografia, que era um negócio absurdo, e lá, e não é isso, né, quero longe de mim. E aí, quando eu fui começar a estudar e começar a entender, eu vi o quanto, né, enfim, acho que a gente vai entrar mais a fundo durante o episódio, mas o quanto ela está ligada com o erotismo, e na realidade o que se tem são construções, né, em cima dessas palavras e desses conceitos. Então, para mim, o erotismo é esse lugar. Maravilha! E aí eu queria perguntar, assim, quais são as expressões de erotismo, né, que a gente encontra por aí? Eu lembro nos meus estudos sobre relacionamento, sexualidade e tal, ver peças eróticas, né, peças de pratos com desenhos eróticos, né? Se a gente for voltar no Egito Antigo também, tem várias imagens que fazem menção a esse erótico, a esse espaço, esse imaginário, né? Grécia Antiga, no Império Romano, a gente vai encontrar uma série de referências, né, para esse erótico. Onde a gente vê a expressão do erotismo nos dias atuais? A nude que a gente envia, por exemplo, para as nossas parcerias ou crushes, né? Isso é erótico também? Ou
o no artístico, né, que a gente vê no museu, nas galerias, é sempre erótico, né? O que torna erótico alguma coisa? Na verdade, a ideia de erotismo cristalizou nessa coisa de que é só cultura, é só aquilo que está na arte, e tira completamente a possibilidade de uma pessoa que não se vê como artista pensar o erotismo ou efetivar o erotismo. O erotismo está em todo mundo, o erotismo está na vida, está nas coisas, está na cidade, está na pulsão de vida mesmo. Então, acho que para mim o erotismo ele significa, para além de qualquer obra de arte, é a pulsão de vida, é o que te mobiliza, é o que movimenta alguém, uma pessoa. Então, pensando nisso, no corpo, assim, que eu acho que é o que mais talvez interesse a gente, e nesse lugar também que a gente aprendeu, né, que é erótico, é olhar uma escultura, é ver uma pintura, sei lá, sabe? Uma pintura de um determinado artista, é ver um filme, é ler um livro erótico. O que é que discerne o que difere um erótico de uma pornografia para hoje, assim, né? Então, acho que entender que ele não está só nesse lugar. Inclusive, a própria arte, ela representa o ser, né? O outro, né? A vida. Então, o erotismo está na vida. O erotismo pode estar no cotidiano de Sofia, o erotismo pode estar nas nossas mães, assim, tirando esse lugar, né? De cristalizar esses lugares que não podem mexer, assim, tá nesses lugares, tá na prática do dia a dia. O erotismo ele está no movimento dos corpos, nas performances, tá onde está posto, onde a gente entende que é o erotismo, pensando que assim, o erotismo é aquilo que deixa entender, dá a entender alguma coisa, né? Alimenta a alimentação. Não, o erotismo é também o corpo completamente nu, assim, né? O erotismo não precisa ser só aquela pessoa mostrando uma determinada coisa numa pintura específica, né? Ou numa escultura. Na verdade, vai muito além. O erotismo pode ser aquela coisa mesmo escrachada, o erotismo pode ser uma coisa que está ali sob alguns escombros. O erotismo pode estar, inclusive, na ruína, pensando assim, como encontrar erotismo em meio a uma pandemia, em meio a uma política genocida. Então, o erotismo ele também sobrevive nesse movimento que a gente faz de tentar sobreviver a todas essas ruínas, né? Então, acho que estou filosofando demais, então talvez complique-se, mas o erotismo é esse lugar de pulsão de vida, onde você encontra a sua pulsão de vida, sabe? Que lindo! Então, de fato, assim, quando eu me vejo, deixa eu me trazer aqui, né? Quando a gente traz exemplos nossos, facilita o entendimento, né? E até eu mesma de entender aqui. Mas então, quando eu tô ali no meu quarto e eu me olho no espelho e eu vejo a sensualidade, ou até mesmo eu tenho prazer no meu toque e performo ali, talvez para mim mesma, isso é erótico. Quando eu vejo uma imagem que abre espaço para minha imaginação e que me traz prazer de alguma maneira, isso é erótico. Tá certo? É por aí. Completamente. É um lugar onde está o seu desejo também, né? Onde é que você deseja, assim? O que fala o seu desejo, assim, sabe? Para onde é que vai o seu desejo? É uma coisa tão íntima. Então, aqui, ali, esse é o lugar do erótico também, né? É você se olhando no espelho, é você... Não sei, acho que a observação, ela tem muito a ver com o erótico também, né? Você observar o outro e aquela imaginação e aquela coisa, mas também de você mesmo, assim, né? Não sei, eu falo não sei porque assim, são tantas coisas que podem ser eróticas, e às vezes, inclusive, eu vou descobrindo no dia a dia coisas assim, eu falei, engraçado, né? Esse meu desejo tá indo por aí, interessante. E aí é esse o lugar. É muito legal. É muito legal fazer essa autoobservação, né? Sem julgamento, né, Maria? Assim, eu vejo até mesmo lá no Share Your Sex, enfim, eu acho que inclusive um dos grandes, não sei se é um dos grandes motivos, mas eu acho que é um dos motivos pelos quais as pessoas se sentem tão felizes, assim, se encontram tanto ali naquele espaço, é porque elas também dividem coisas suas que elas achavam que antes não era normal ou que elas se julgavam. E ali elas conseguem se abrir, falar sem julgamento e fazer essa autoobservação, né? Nossa, não, com certeza. Eu acho que esse é uma das coisas que mais faz a gente valorizar a questão de comunidade, né? E desse diálogo aberto, esse não julgamento.
porque eu sempre falo, né? A gente sempre tem algum momento na vida que a gente acha que a gente não é normal, que tem algo de errado. E aí, quando a gente vê que as outras pessoas também estão passando por isso, a gente fala, putz, tá tudo bem. Rita, eu gostei muito de uma fala sua em relação a gente precisa tirar essa ideia de que o erótico, ele tá só na arte. Ele tá também na arte, mas é isso que você falou, né? Às vezes o erótico tá numa mensagem que você manda, né, e não explícita ou explícita, né, num olhar até, né, um olhar que se cruza e o erotismo ele está ali. Então, acho que essa visão ampla que você trouxe, eu concordo, assim, completamente. Eu amei sua descrição. E antes da gente, eu também achei muito incrível. Eu adorei isso que você disse desse encontro de olhares, né? Mas eu acho que talvez as nossas ouvintes estejam aqui ansiosas pra gente falar sobre pornografia, né? Que é uma temática muito interessante mesmo e muito polêmica até, né? Gera uma série de opiniões diferentes. Eu mesma já tive muitas idas e vindas, na minha opinião, sobre essa temática. Mas antes eu queria trazer uma questão que eu achei muito curiosa aqui, e também para a gente entender por que, que a gente é tão censurada, né, nesse espaço, assim. Então, a Igreja Católica, que é uma das grandes responsáveis, inclusive, por colocar o sexo, né, nesse lugar de pecado, uma coisa que as pessoas não sabem é que há 500 anos atrás, se você tivesse cometido esse pecado, né, o sexo, mas você fosse lá no confessionário e contasse tudo nos mínimos detalhes pro padre, você podia ser redimido, assim. O que eu acho que é praticamente o quê? Um conto erótico. É praticamente a prática do erótico ali, né? Você tá contando, tá descrevendo os mínimos detalhes. Gente, eu queria ser esse padre aí, ouvindo essas histórias todas. Então, por que vocês acham que... Por que isso acontece? Que de tempos em tempos... A gente vê, né, em vários momentos da história, né, que as artes que têm erotismo, né, que têm corpos nus, que têm sexo, que têm qualquer representação de desejo, são queimadas, são escondidas, né, onde se estreita, né, as condutas sociais, né, não permitindo que haja essa expressão do desejo, né? O que está por trás disso, vocês acham? Eu acho que, primeiro que eu acho que a gente vive numa sociedade do controle, né? Então, de tempos em tempos, isso se intensifica, né? Parece que são sim, parece não, depois a Rita vai poder falar com certeza um pouco mais embasadamente sobre isso, mas eu acredito que tenham ciclos, né? Então, a gente vive ali períodos mais tranquilos, mais abertos, mais, né, assim, amor, liberais, e períodos onde essa coisa toda ela volta, né, contra a gente e, enfim, massacra a nossa liberdade, o nosso prazer, o nosso desejo. E eu acho que isso tem várias razões, né? Mas eu acredito que esteja muito ligado ainda ao capitalismo. Não sei se vai fazer sentido para, né, para todo mundo isso, mas eu acho que está muito ligado ao capitalismo, né? Quando a gente vem trazer, por exemplo, a ideia da monogamia, né? O por que a monogamia foi, né, tão incentivada, tão, né, pela igreja? Por uma questão do capital. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. Rita, o que você acha? Tá embasado? Total, é exatamente isso, assim. Inclusive, diria até mais, assim, o capitalismo junto com o cristianismo, né? O cristianismo e o capitalismo, na verdade, e o sistema, né, em voga, sempre caminharam juntos para essas interdições no âmbito do corpo, né? E aí o erotismo e o desejo e a pornografia, todas elas bem embaralhadas, que inclusive é uma questão, assim, nas obras eróticas gregas da antiguidade, enfim, nas obras eróticas da antiguidade não havia essa proibição do corpo, né? Não havia proibição, inclusive, da efetivação dos textos, da feitura das obras, enfim, não havia, porque é, a ode ao corpo e ao sexo era uma questão comum, né? Era uma questão de aprendizado. Claro que isso voltado para os homens, né? Se a gente for pensar que a Safo foi
digamos assim, ilhada completamente, né? Para que não ficasse, não tivesse a mesma visibilidade que aqueles homens, né? Que o Ovídio, que, enfim, né? Que o próprio Luciano de Samosata, então vários poetas que tiveram uma grande visibilidade na escrita erótica e as mulheres não. Mas por quê? Então, assim, esse erotismo ainda que permitido, era permitido para os homens, para as mulheres não. Então, a gente chega assim, a partir do século XIII, mais ou menos, quando o cristianismo tem uma grande força, passa a ganhar uma grande força na sociedade ocidental, pensando aqui o Ocidente, né, também porque é onde eu também consigo me situar melhor em termos de pesquisa, assim. A igreja passou a ser efetiva na proibição, na interdição dos textos eróticos e na publicação de teatro, enfim, na divulgação do corpo em si, né? A proibição, ela ficou mais efetiva. Então, a partir desse momento, textos como Decameron, o próprio Sade, que veio depois, né, com várias polêmicas, aqui não vou entrar nessa seara, mas dizendo assim, pensando nisso, assim, como ao passo que havia uma proibição muito grande do Estado e da Igreja, os textos eram muito divulgados. As pessoas liam, as pessoas tinham acesso. Havia uma divulgação e uma difusão dos textos eróticos / pornográficos muito grande. E aí a pornografia ela toma uma outra dimensão, porque a pornografia passa a ser proibida, e aí pensar assim, Rita, mas o que é pornografia e o que é erotismo, assim, né? Se a gente for pensar politicamente, existe uma distinção de higienização. Se a gente for pensar conceitualmente, ambas têm diferenças, é evidente. Mas, assim, pensando, textos pornográficos eram textos políticos também. Textos políticos no século XVI, no século XVII, eram publicados e eles tinham a mesma interdição que os textos pornográficos e eram considerados como obscenos, tal qual textos pornográficos. Então, assim, a pornografia ela ganha uma importância muito grande se a gente for pensar que ela é muito subversiva, né? E tem uma importância social naquele lugar de ser muito subversiva. Agora tem as questões, né? Tem as questões de quem são esses autores dessas pornografias que ficaram conhecidas ali naquele século da proibição também? Eram homens. Homens, às vezes, que usavam pseudônimos femininos, porque isso ativava um fetiche e um lugar de desejo para outros homens, porque eram eles que iriam consumir. Muito diferente de hoje, que a gente tem um público muito mais diverso, que a gente conversa, que a gente pensa em outras alternativas de pornografia, por exemplo. Mas a gente pode dizer assim, para a gente não fugir tanto, né? A pornografia ela passa a ser uma proibição a partir do momento em que o Estado e a Igreja passam a entender que a liberação do corpo, a vivência do corpo e do prazer afeta tanto essa ideia de sublime que a religião acredita, né, entre céu e terra, né, da divindade, tanto também com a questão do trabalho, da força de trabalho. É justamente o que Maria falou. Então, isso afeta diretamente o capitalismo, né? Eles precisam dos corpos voltados para a força de trabalho, não para a força do desejo que libera, que possibilita outras vivências, né? Então, a pornografia, o erotismo, a obscenidade de modo geral, pensando no sentido político, eles são proibidos porque eles atrapalham, digamos assim, pensando na cabeça capitalista, né? E na religião, esse lugar da transgressão, né? De transcender. Então, qualquer coisa que saia dessa caixa é um problema. Mas essa mesma pornografia que foi disruptiva em algum momento, ou que possa ser ainda, ela, quando passa a servir o capitalismo, eu vejo que ela também integra esse mecanismo de controle dos corpos, né? Então, a pornografia convencional, né? Essa pornografia mainstream que a gente vê, que todo mundo tem acesso, se quiser, né? A um clique, tendo um celular e internet, né? Todo mundo pode ter acesso. Ela me parece, muitas vezes, e acho que essa é uma das grandes críticas à pornografia, né? Servia esse mesmo sistema de opressão. Você concorda, Maria? Eu concordo, Sofia. Nossa, eu concordo muito, na realidade. E é exatamente
esse é um dos principais, né? Temos várias outras questões com o pornô mainstream, mas essa é uma delas, né? Então, assim, se antes era esse lugar de subversão, hoje é esse lugar de ceder ao capitalismo e incentivar, né? Então, assim, quando você abre ali e faz um clique, enfim, né, a gente vai ver corpos iguais, corpos perfeitos, padronizados, que são os mesmos corpos que estão na revista, que estão na televisão, que estão em todos os lugares, e o quanto isso impacta a gente, né? Enquanto isso impacta as mulheres. Então, a gente tem um dado sobre as mulheres brasileiras, né? Nós somos as mulheres que mais fazem cirurgias íntimas no mundo, né? A gente, em segundo lugar, vem os Estados Unidos e eles fazem 50% a menos cirurgia que a gente. Então, assim, né? Por que que a gente está cortando lá embaixo, né? Por que que a gente está fazendo procedimentos para diminuição dos lábios, para clarear a área? Porque quando a gente abre ali e clica, a vulva que a gente vê na pornografia mainstream é sempre a mesma vulva, né? E não condiz com a realidade. Esse padrão que foi criado, ele corresponde à minoria das vulvas, né? Então, assim, isso é fato, tá? Então, se você olhar várias vulvas, 100 vulvas ali, a minoria vai ter aquele padrão. E mais do que isso, né? Eu vi uma reportagem há um tempo com uma editora da Playboy, e ela contava que lá na década, né, de 90, quando eles iam fazer as fotos, né, muitas mulheres chegavam e tinham uma grande questão, né, que era, elas queriam esconder o clitóris delas. Aí você falou assim, gente, como assim esconder o clitóris delas? Por quê? Porque na época o que estava na moda eram as mulheres bombadas, então elas tomavam um monte de hormônio, né, para conseguirem ficar com aquele corpo, né, o corpo desejado da época, e esses hormônios faziam com que o clitóris delas se desenvolvesse também. Então elas tinham clitóris maiores. E elas colavam na Playboy, isso é real, gente, depois pode dar um Google. Elas colavam ali o clitóris para sessão de foto com cola para cílios, sabe? Então, assim, o quanto, né, toda essa construção que é feita, porque a Playboy por muitos anos foi ainda é referência, né, mas por muitos anos foi uma das únicas coisas às quais, de fato, davam acesso, né, à revista, à foto, enfim. Então, assim, o quanto isso é falso, quanto isso, né, não é sexo de verdade, não são relações reais, não são corpos reais, e o quanto isso está linkado, né, assim, abraçado com o capitalismo. Não, total, assim. E é pensar como, quando eu falo sobre a pornografia no sentido político, é justamente de subverter, mas subverter aquele lugar do corpo. Mas ela toma um lugar conveniente, tolerante, justamente porque ela atende às necessidades, aos fetiches e desejos do masculino, né? Dessa hegemonia masculina, né? De pensar assim, por que ela permanece e ela é tolerada, digamos assim, mesmo que haja uma interdição tanto do cristianismo quanto do Estado, porque eles mesmos efetivam isso, né? Eles mesmos permanecem e fazem esse tipo de engrenagem e prevalecer, assim, essas violências, né? Eu não gosto de pensar que a pornografia é sobre violência, porque não é sobre isso, mas eles também se apropriaram desse lugar e transformaram isso sobre só o prazer deles. Então, fez parecer que a pornografia era só sobre o prazer masculino, né? E aí o prazer masculino violento, o prazer masculino que não favorece, não enfatiza o prazer do outro, da mulher, especificamente, que objetifica. Então, nesse âmbito, não é nada diferente do que a literatura do Sade fala, que é justamente esse lugar violento que apesar de várias questões aqui que completamente diferente, mas pensar que esse lugar é um lugar que a pornografia ocupa um lugar político outro, né? Que se a gente, eu não sei se vocês chegaram a leram ou assistiram a The Handmaid's Tale, né? O Conto de Aia, e aí, enfim, né? Mas acho que vocês têm uma ideia mais ou menos de como era, né? Então, que várias mulheres e elas faziam parte de vários estratos sociais, mas todos eles subordinados ao homem. E aí, o lugar do prazer, o lugar do desejo não existia mais para elas, porque elas deviam isso ao homem e ao Estado, né? E o Estado que não era um Estado mais laico, né?
Mas ainda assim, continuava existindo nessas cidades, nesses lugares que eles iriam extravasar o sexo que era o sexo violento, no sentido, não que o violento não é nesse lugar, mas assim, num lugar que não era consensual, nunca foi consensual. Então, assim, parece que a pornografia habita esse lugar da tolerância porque é interessante para eles. Então, assim, eu concordo muito com o que você falou, de como é extremamente abusivo, né? De como favorece o capitalismo, como o capitalismo ele se apropria desse lugar para, mais uma vez, privilegiar a relação sexual do homem, o fetiche sexual, o fetiche do homem, mas sempre num lugar que é muito violento, que não se discute, né? Por que precisa ser assim? Por que precisa alimentar isso? Porque, sabe, é absurdo, assim. É absurdo. Mas não dá pra gente fazer de conta que as mulheres não consomem a pornografia. Inclusive, um dos motivos pelos quais ela é tão nociva às mulheres não é só porque elas trazem, né, controlam ali a maneira ou influenciam na maneira de agir dos homens, mas também na nossa, né, na nossa percepção a respeito do sexo, a percepção sobre nós mesmas, né, como vocês já trouxeram aqui. Então, eu mesma sou uma consumidora de pornografia, assim. E demorei para me sentir confortável com esse lugar, na verdade, né? Eu me culpei muito, me senti muito envergonhada de gostar de consumir conteúdos eróticos de uma maneira geral, né? Através de vídeos, de filmes, de literatura, né? Demorei muito para me sentir minimamente confortável. Eu não sei se eu me sinto inteiramente confortável, né? Esse meu processo de falar aqui com vocês e quase me sentindo, fazendo uma confissão, né? Como 500 anos atrás, é também uma maneira de me trabalhar e de me tentar ver como é que eu. Ah, tá. Como que nessa posição eu fico, né? Então, assim, as ouvintas da Louva-a-Deusa também consomem pornografia, né? Muitas delas talvez se sintam ainda culpadas, envergonhadas e, enfim, talvez questionando o próprio feminismo até, né? Quando eu me entendi feminista, eu tive várias questões, né? De entender, tá, então onde é que eu me localizo? Como é que eu faço para consumir um conteúdo que seja interessante, né? E existe essa discussão sobre existir ou não uma pornografia feminista. Vocês acham que é possível, que existe uma pornografia feminista ou que só há espaço para uma pornografia ética? Então, eu acho que, para mim, esse tema, apesar de eu, né, trabalhar com a SureSex, assim, só situando, né, na SureSex a gente tem a Cis Club, que inclusive a gente vai relançar ela em março. E o que é a Cis Club? É uma plataforma, a princípio, de áudios, onde a gente trabalha os áudios de bem-estar, né, pensando na saúde sexual da mulher, na saúde mental, enfim, como um todo, e a parte erótica também. E isso para mim foi muito conflitante, né? Porque eu ouvi várias vezes meus pais, tipo, você vai fazer pornografia e não sei o que, eu não, mas é só erótico e tal. E aí depois eu peguei pera, né? Como assim, né? Por que tá tão errado? Será que, né, não... Será que é por aí mesmo? Porque eu sempre fui uma pessoa que consumi pornografia. Por muitos anos mainstream, ainda mais quando eu era nova, né? Então, me identifico com você nesse lugar, E eu acho que assim, eu não sei se o nome pornografia feminista talvez seja, enfim, a melhor forma, né? Mas ao mesmo tempo esse negócio da pornografia ética. Mas eu acho que assim, a gente tem formatos de pornografia em vídeo que são menos problemáticas, né, do que a pornografia mainstream, né? Então, quando a gente fala sobre sexo real, por exemplo, né, e de forma consentida, e com pessoas adultas, e enfim, né, o porquê, tem vários porquês não, mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando, sabe, o porquê não? Porque gente, sejamos realistas, né? Tipo, a pornografia não vai deixar de existir, muita gente não vai deixar de consumir. Mas a gente precisa entender, entendendo já, né, isso que não vai sumir, quais são os melhores formatos, sabe? Para mim, esse tema ainda é um pouco confuso, sabe? Eu ainda fico nessa dualidade, né, mas tem a questão, de fato, da objetificação do corpo feminino.
Ah, mas as mulheres também gostam de consumir esse conteúdo e também é importante, muitas vezes, para o próprio conhecimento da sexualidade, né? Eu vejo, assim, muitas mulheres mandam na ShareSex, por exemplo, mensagens de, gente, eu tenho dificuldade de saber o que fazer, ou, enfim, né? A gente não consegue explorar um pouco mais, a gente faz sempre a mesma posição, sempre do mesmo jeito, isso está me incomodando um pouco. Então, assim, você olhar outras pessoas, né? Assim, a gente sempre olha outras pessoas, a gente sempre se inspira. Então, às vezes, a gente pode assistir aquilo e falar, putz, não sou só eu que tenho desejo de fazer isso, olha, isso pode ser interessante. Então, eu acho que tem, sim, seus lados, né, positivos. De novo, naquele lugar onde é tudo feito de forma consensual, onde a gente trabalha corpos diversos, né, porque eu acho que uma das coisas principais, assim, de problemática da pornografia para mim é, de novo, aquela questão do corpo, da imagem, né? Então, porque só mulheres brancas, magras, etc, 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 né? Então, e quando a gente tem outros corpos sempre em um lugar para favorecer o prazer masculino, né? Então, eu acho que essa pornografia feminina, de novo, não sei se o nome é a melhor forma, ela vem sim como um contraponto, né? Como um tipo, aí não precisa ser daquele jeito, a gente pode fazer de uma forma gostosa e mais saudável. Se é lindo e tipo, nossa, o Ru, adoro, já tô levantando a bandeira, eu ainda não sei, ainda vivo nessa dualidade, mas eu acho que é um caminho, ao meu ver, né, muito mais interessante do que a pornografia mainstream. Eu também, nossa, me identifico muito com isso que você trouxe, assim. Hoje eu sou assinante, por exemplo, de um streaming da Erika Lust, né? Aquele Ex-Confessions. Que são vídeos menores, que são baseados em histórias que as próprias pessoas que estão ali inscritas, né, que assinam, levam, né, de confissões. Ó, a gente tá muito nesse lugar da confissão, né? Tá pairando aqui hoje. Mas muitas vezes eu também sinto que não é tão estimulante para mim quanto a pornografia mainstream, assim. Não sei se porque a minha construção, né, imaginária do que é excitante, do que é prazeroso, do que é sexy, sensual, de alguma maneira, foi construída com base naquele lugar, ou se porque, de alguma maneira, talvez em algum momento, quando eu tô ali consumindo a pornografia, eu queira fugir. Eu sou uma pessoa tão preocupada com estar politicamente correta, fazer as coisas corretas, falar as coisas corretas, não agredir, violentar ninguém em nenhum momento. Me sinto muito mal quando isso acontece. E aí, o meu lugar de escape, onde eu posso fantasiar que eu sou qualquer outra coisa, talvez seja ali na pornografia. E muitas vezes eu vejo na pornografia, que é considerada ética, né? Algumas limitações, assim. Como se não houvesse espaço pra gente, não, né? Eu não tô falando de fazer coisas que não sejam consensuais ou que violentem, né? Reprodução ali de estupro, coisa e tal, que isso não me interessa. Mas sinto falta de ser algo menos carregado de uma. Eu não sei como chamar isso. É politicamente correto, eu acho. Talvez isso, assim. Eu acho que é aquela coisa, e eu concordo com você, assim, sexo é sexo, né, gente? Não é para ser limpo, cheiroso e seco, né? Assim, oi, sexo não é isso, né? Sexo é suado, tem fluido, tem cheiro, tem gosto, tem toque. Então, eu acho que talvez ainda falte um pouco desse amadurecimento, talvez, não sei. E mais uma coisa que é um dado, né, científico, real, enfim, depois eu posso até compartilhar um pouco mais sobre isso, talvez a gente possa fazer um post no Insta para trazer esses dados, né? Mas tem, de fato, a questão da resposta sexual quando a gente consome o conteúdo da pornografia mainstream. Por quê? Quando a gente está ali no conteúdo do porno mainstream, a gente não gostou, a gente pula o próximo vídeo. Aí a gente acelera 15 segundos, acelera mais 15 segundos, para chegar ali no ápice. Então, é muito rápido, a gente chega no ápice, assim, em segundos, a gente vê o ápice várias vezes e não sei como, enfim,
né, como o público em geral consome, né, como nós individualmente consumimos, mas no geral, como é feito esse consumo. A gente não vai e assiste um vídeo e beleza. A gente assiste alguns, e a gente assiste alguns até achar o que a gente quer assistir de verdade, né? Então tem um pouco disso. Então a nossa mente ela é estimulada muito mais rápida, né? Muito mais rapidamente. Então tem essa questão mesmo, sabe, do biológica, fisiológica do negócio. Então, do porquê que é mais excitante, né? Eles são feitos exatamente para isso. Eu acho que ainda está um pouco atrás, assim, quando a gente fala em relação à pornografia não mainstream, mas tem um porquê também, né? Porque a pornografia mainstream, ela vicia, e esse vício, né, na pornografia, ele pode levar a disfunções sexuais e até impotência sexual, no caso dos homens, por exemplo, né? E das mulheres com outros termos também. Então, eu acredito que um dos porquês da pornografia feminista, né? Não ter esse apelo do tipo tão rápido, tão uau, assim, novidade atrás de novidade, é também para não causar esse vício. Mas eu concordo completamente com você, só porque é uma mega adaptação, né? E a gente quer aquilo, né? A gente quer o rápido, quer o negócio que vai estimular mais a gente. Então, sim, super te entendo e me identifico. E esse é um movimento, né, que dentro da CIS Club a gente parou esse ano, a gente encerrou a CIS Club, né, que tinha no ano passado, a gente está reformulando para relançar agora com esse pensamento, né, porque a gente veio numa primeira temporada aí, muito pensando no tipo, putz, porque tem que ser não, mas a gente quer que seja bem correto, né, então, por exemplo, não existe a descrição dos corpos nos nossos áudios eróticos, né? Então você consegue se imaginar em qualquer áudio, né? Então, e consegue se imaginar estando com aquela pessoa que você quer, enfim. Mas assim, a gente depois, né, falou assim, putz, não tá tão quente quanto a gente gostaria, né? Não tá trazendo tesão mesmo, sabe? No nível que a gente queria. Então a gente está reformulando tudo isso, porque é uma linha, né, que você fica ali, putz, eu vou ser correta, eu não vou ser tão correta assim, eu vou fazer um negócio mais quente, mas e aí, né? Eu acho que muita gente vive nessa dualidade constante quando fala desse assunto. Mas sabe uma coisa? Pra mim, não acho que é tanto a velocidade, sabe? No meu caso, por exemplo, acho que a Rita vai me ajudar. Eu não sei se é Filhas do Sol ou Filhas do Fogo. Você sabe você sabe esse filme? Qual que é? Filhas do Fogo. Por exemplo, eu acho que é uma narrativa que não é rápida, né? É um filme longo, é um longa, mas eu me sinto contemplada ali, sabe? Porque não tem a moral imposta, talvez, sabe? Que eu acho que é o que me pega, porque eu acho que se é pra gente fugir do que tá posto, então vamos fugir do que tá posto, mas de uma maneira também disruptiva, talvez. Também controversa, também que traga, né, aquela possibilidade que talvez no meu dia é tão limitado por uma série de questões também sociais, eu não posso acessar, mas ali naquele espaço eu posso ter acesso e aquilo me inspira de alguma maneira, inclusive sexualmente, sabe? Eu tenho duas perguntas para fazer para vocês, assim, agora fazendo a Sofia, né? Mas é porque eu fiquei, Boa! essa conversa toda de vocês, eu fiquei com duas dúvidas, mas na verdade é porque, enfim, achei super interessante, e aí fiquei, mas a gente também veio de uma geração, pensando nós três aqui, uma geração que ainda tá, que veio desse produto do que era pornografia, né? Esse meu stream e tal. Então, vocês não acham que também é por isso esse estranhamento com as novas maneiras de apresentar a pornografia? Assim, não, uma possibilidade. E também pensando assim, você tinha falado sobre a velocidade, né, dos vídeos, e eu já tinha percebido isso, assim. Vocês não acham também que há um estudo, assim, por detrás disso, com a intencionalidade de que seja efetivamente sobre isso, para que vicie, para que, enfim. E eu acho que a pornografia ética, tanto quanto e a feminista, então, acho que viriam nesse lugar de evitar esse, né, como a Maria já tinha comentado, assim. Então, é sobre isso, não é? Porque aí a Sofia também falou que não era esse o incômodo que ela sentia, mas um incômodo de perceber esse politicamente correto num outro nível, assim, para além da velocidade, assim, que faltava alguma coisa, assim. Que eu também fico com essa impressão.
né? Eu fico com essa sensação do tipo, ai, ainda não chegou. Mas também acho que a gente está aprendendo, né? A gente está aprendendo, a gente está, sabe, pisando em ovos, a gente está tentando entender até que ponto, né? Em algum momento, talvez a ideia de consensual, ela também perca essa ideia que a gente tem hoje, já tem uma outra dimensão, e aí a gente já não consiga acompanhar nesse momento, porque, enfim, também somos filhos do nosso tempo, mas de entender isso, assim, porque eu fico muito confusa, mas eu tô, tipo, não gostaria que esse fosse um lugar de culpa, né? Porque não é um lugar de culpa a experimentação, né? A vivência do corpo e dos prazeres. Rita, eu concordo com você quando você fala essa questão do será que não é porque a gente aprendeu desse jeito? E eu acho que sim, né? Quando a gente fez uma pesquisa lá dentro da Share Sex, né, para entender o que as meninas gostavam, o que elas não gostavam, a gente viu que assim, a maioria esmagadora gostava de ser xingadas muito, né? E tá tudo bem, né? Gostar disso. Mas assim, será que essa porcentagem toda gosta de fato disso ou nós somos ensinadas a gostar disso, né? E assim, gostar disso às vezes ou na maioria das vezes é uma coisa, mas a gente também será que a gente não foi ensinada a gostar também do carinho, né? Do sexo com mais leveza, né, com mais aquele chamego, aquela coisa mais gostosinha, né, e não só tipo, né, o sexo rápido, mais violento, porque eu enxergo muito isso também. E eu acho que existe sim como a gente fazer essa construção, sabe? Eu acho que é um exercício. E eu vejo que, né, conversando com algumas mulheres, inclusive mulheres que consumiram durante todo esse ano, o ano inteiro, né, os nossos áudios na Cis Club, o quanto elas falaram, meu, no começo eu achava bem estranho, e depois eu fui acostumando, e aí eu fui gostando, e aí foi mudando, né? Porque eu acho que, de fato, a gente aprendeu a gostar do pornô mainstream, né? Tipo assim, cresci com isso, aprendi com isso. Então, eu acho que é um processo, mas que dá para a gente fazer esse movimento de tentar ir introduzindo outras coisas, né? Coisas mais saudáveis e não. Isso eu acho que aquilo que falta, né, nessas histórias, talvez seja o tesão mesmo. Tanto que vou falar aqui em primeira mão, olha, eu queimando as coisas, nem lancei o negócio ainda, nem lancei o produto ainda, e já vou aqui Fala que a gente dar os gosta. spoilers, né? Mas uma das coisas que a gente vai trabalhar, e ainda estamos em produção, são áudios reais de pessoas, tanto pessoas se masturbando quanto pessoas transando. Por quê? Tipo assim, Eu quero dar um grito. porque eu tava vendo, eu acompanho, né, uma pessoa, uma mulher, e ela faz leituras lá fora, e um dia ela simplesmente gravou nos stories dela ela transando, só que não tinha imagem, né? Tava só o som, e aquilo me excitou. E eu falei, gente, mais gente, tipo assim, né, subiu um fogo aqui, que meu Deus do céu. Eu falei, por que não? Né? Porque assim, é consensual, ela tá fazendo ali com a parceria dela, por que não, né? Testar isso, porque não tem, de novo, não tem os corpos, às vezes, nesse caso, não tem nenhuma história, mas, tipo, ver ali que é um negócio real, que as pessoas estão sentindo aquilo, e eu vi aquilo, tipo, foi tão gostoso. Então, acho que vai ser um teste que a gente vai fazer. Vamos ver, né? Se vai ser bacana, se as pessoas também vão sentir isso. Mas eu acho que, assim, tem muito ainda pra gente explorar, sabe? Nossa, muito. Acho que até um espaço em que talvez tenha uma pequena, não sei se faz sentido, uma pequena distinção entre a pornografia e o erótico, e que a pornografia dá menos espaço pra gente fantasiar, assim, né? Pra nossa imaginação fluir. E o erotismo já dá. E esse conteúdo erótico, assim, de áudio, nossa, eu já fiquei aqui desesperada. E olha que eu consumi os áudios eróticos que tinham no Cis Club e amei, assim, gostei, utilizei e foi bem satisfatório. Então, nossa, esse outro, gente, tô assim, já tô quando? Quando poderemos pôr as mãos nisso? Mas, assim, eu acho que eu concordo também muito com o que a Maria falou, Rita, nessa resposta, assim, eu acho que tem tudo a ver, eu acho que a gente precisa se dar a oportunidade de reaprender, né? E redescobrir esse lugar do prazer, do erótico, da pornografia também.
Acho também que é um processo, acho que a gente pode pegar leve com a gente mesma também nessa caminhada, né? E aí eu queria saber se vocês acham que existem limites, pelo que eu tô entendendo, a gente tá descobrindo, né? Mas é isso mesmo, vocês acham que existem limites, Rita, para o conteúdo erótico, ético, para pornografia ética? Essa é uma pergunta muito polêmica. Eu fico muito balançada, assim, porque ao mesmo tempo pensando em como o desejo, ele é subjetivo, né? E isso abre possibilidades, um leque de possibilidades do que você realmente gosta, né? E, enfim, mas eu acho que o ético, ele parte do consensual, né? Então, assim, se você tem uma parceria, ou se, enfim, ou parcerias, ou, enfim, parceria no sentido não de comprometimento, nesse comprometimento moral, assim, tô dizendo, mas uma parceria de conversar, é isso, assim. Acho que abrir mesmo, né? Tô descobrindo, mas a gente sempre está descobrindo, mas de entender e ser consensual é muito mais importante do que necessariamente o consenso, ele parte de um limite, existe um limite. Mas não é um limite que eu, Ana Rita, posso dizer qual o seu limite, Marial, qual o seu limite, Sofia, assim. São limites flexíveis, né? São limites subjetivos, e isso você só vai entender dialogando, mas pensando como produzir um material erótico barra ou pornográfico, isso vai depender de como cada um vai interpretar, mas sendo ético, sem limite, né? E que limite é esse? Então, assim, jogo para você, Maria, essa questão, para você responder, porque eu acho que você responderia melhor, porque, assim, eu sempre fico nesse lugar, assim, do tipo, ai, gente, eu não sei, sou geminiana, fico só nessa confabulação, e é isso, assim, mas estou no lugar de tentar não julgar e tentar entender que o mesmo esse limite que a gente entende hoje é um limite que talvez esse limite que se coloque também não é um limite que me dá um prazer, por exemplo. E aí, sabe? Então, Então, eu concordo com tudo que você falou, porque eu também me pego nesse lugar, né, de tentar entender aí quais são os limites do que é ético, o que não é, né, principalmente por conta da Cis Club. E eu concordo com você em relação a isso da consensualidade, né, assim, sendo consensual, e não incentivando relações e atitudes que não são saudáveis, eu acho que é ok. Então, assim, a gente tem esses pilares, né? Que eu falei, bom, antes de começar, eu preciso aqui traçar esses pilares. Quais são eles, né? Primeiro, a questão de não colocar os corpos, porque a gente está falando de áudio, então não tem para que eu ficar descrevendo, é porque ele era musculoso e loiro, assim, tanto faz a cor de pele dele, se ele é trincado, se ele não é, não acho que mora aí o tesão, né? Principalmente quando a gente está falando de áudio, não está vendo a pessoa. A segunda coisa são as relações tóxicas, né? Então, acho que, assim, não tem para que a gente pegar e falar de relações de, por exemplo, professor e aluna. Por quê? Porque quando a gente produz um negócio, né, e fala sobre isso de forma positiva, tipo, trazendo tesão aquilo, a gente está validando. Então, a gente está validando uma relação que não é bacana, né, que não tem para quê. Então, acho que esse seria um outro norte. E para a gente a questão do preservativo, né, por exemplo, porque assim, lógico, né? Sabemos que muitas pessoas, não, muitos casais, principalmente, né, muitas pessoas não usam preservativo, e assim, acho que né, querendo ou não, no final do dia, critério de cada um, mas vamos pegar e fazer um movimento de normalizar, né? Ali o pornô tradicional, ele já normaliza o sexo sem camisinha. Vamos fazer um movimento diferente, tipo, pegar e colocar a camisinha. Então, todos os nossos áudios, por exemplo, tem ali a colocação da camisinha. De uma forma super normal, super tranquila, leve, né? Tipo, fácil, levando 4 segundos para um negócio realmente para normalizar. Então, eu acho que, assim, seguindo isso, né? Então, a consensualidade, esses fatores, eu acho que beleza, né? E aí é isso que você falou, né? A gente entrou nesse lugar do politicamente correto, quando a gente fala em relação aí à pornografia e sexualidade e tudo mais. Por outro lado, a gente entrou na militância do orgasmo, né? Então você tem que gozar muito, senão tipo, você está errado, você está
né? Não tá fazendo direito o negócio. E a gente tem que sair um pouco desse lugar, né? De tipo, tá sempre militando. Óbvio, a gente tem que militar mesmo em relação a muita coisa. Mas a gente tem que entender também que a vivência da outra mulher não é a nossa, né? E que faz parte, que o mundo é assim, né? Então, se ela não sente prazer da forma como eu sinto, ela não pode sentir prazer de forma nenhuma, né? Porque eu acho que o correto é não assistir. Então, assim, né? O que é mais importante, né? Eu acho que essa dúvida, ela sempre paira, e ela não acredito que tenha uma resposta, sabe? Maravilhosa. Gente, eu posso falar? Eu sou uma pessoa muito emotiva, né? E eu tava aqui emocionada de ouvir vocês duas e pensando, nossa, que potência de mulheres logo nesse primeiro episódio da 8ª temporada da Louva a Deus. Eu tô aqui muito emocionada mesmo. E com emoção, já que a gente tá nesse tema que é cheio de turbulências, não tem como não ser, vamos pro área de turbulência. E na hora de turbulência é o seguinte, eu vou pedir pra vocês jogarem a braba, falar e sair correndo, aquela verdade que tá engasgada, que pode ser sobre qualquer temática, né? Então, só joga essa verdade, esse desabafo e sai correndo. Maria, qual que é o seu área de turbulência de hoje? Gente, a minha área de turbulência de hoje é um pouquinho disso que eu acabei de falar, né? Então, dessa militância do orgasmo, né? Tipo, gente, é pra gente sentir prazer, sim. É pra gente se tocar, sim. Por favor, se toquem. Porque se vocês não sabem se dá prazer, se vocês não conhecem o corpo de vocês e a potência que ele tem de dar prazer, ninguém é obrigado a saber. Ninguém é obrigado a saber. E quando a gente aprende a se dar prazer, gente, a gente sai de tanta furada, mas tanta furada, porque assim, a gente não precisa de outra pessoa, né? Então a gente só vai ali se encontrar com outra pessoa quando a gente de fato quiser, né? E não só simplesmente pelo sexo, às vezes sim, mas a gente sai de muita furada, né? Enquanto isso. E aí, quando a gente estiver nesse nosso lindo processo de conhecer nosso corpo, e estiver sentindo muito prazer, e estiver gozando horrores, a gente lembrar que a gente não pode ficar impondo isso, né? Senão a gente pega a caixinha, nos liberamos da caixinha conservadora, onde a gente não podia ter prazer, e agora eu vou colocar todas as outras mulheres numa nova caixinha, onde elas são obrigadas a ter prazer. Gente, para. Antes de tudo, a gente tem que se entender como mulheres livres e cada uma no seu processo. Então, assim, respeita o processo das mulheres. É isso. Perfeita! E você, Rita? Qual que é a sua área de turbulência de hoje? Eu tava falando, então, me emudeceu, né? Tipo, fica até difícil falar depois da Maria, mas enfim. Vou tentar ser um pouquinho rapidinha. Chega de culpa, vai, se descobre. Mulheres conversem entre si, assim, a gente tem uma dificuldade tremenda de conversar sobre sexo, sobre o que a gente gosta, sobre, então, fiz isso aqui, ó, gostei, e aí, então, essa troca é importante, então chega de culpa, a gente não precisa sentir culpa, a gente precisa espalhar, não é obrigação só dos materiais, dos conteúdos eróticos ensinarem a gente o que a gente tem nesse momento, a gente pode ter em vários momentos, então, assim, joga para o universo, se libera, vai, descobre no seu tempo, no seu ritmo e chega de culpa. Culpa não serve para nada. Arrasaram demais, gente. Mas antes de me despedir, eu quero convidar vocês a cortarem umas cabeças. Então, vamos pro... Cortem a cabeça! E no Cortem a Cabeça eu vou perguntar pra vocês, ao contrário do que a gente fez no Presa a Conversa, agora eu vou perguntar de quem elas comeriam a cabeça ou que situação fariam elas ter vontade de comer umas cabeças. Ai, gente, não sei se comeria porque eu acho que é demais, assim, eu preferia cai fora, assim, mas eu acho que não vai cair bem, né? Não vai. Acho que é toda a figura que representa essa política de genocídio. A gente sabe de quem principalmente eu estou falando. Eu não quero só que você caia, lindo. Eu quero que você se ferre muito. Assim, eu quero sua cabeça cortada. Assim, é nesse lugar, gente. Se não puder depois, Thaís, você pode tirar, tá, amiga? Pode muito. Pode muito. Eu também cortaria essa cabeça sem titubear. Maria, e você? O que te faria comer umas cabeças? Ou então de quem você comeria a cabeça? Nossa, né? Eu tava com a mesma pessoa em mente aqui para cortar e comer a cabeça.
Eu acho que a nação inteira, né, quer comer a cabeça desse ser, mas enfim, para não ser repetitiva, eu comeria a cabeça, gente, de uma situação, na realidade, toda a situação, né, onde homens tentam apagar a luz das mulheres, seja por gestos pequenos, sabe? Tipo, fala mais baixo, não fala palavrão. Então, assim, cortaria todas essas cabeças. Simplesmente Perfeita. perfeitas. Eu tô aqui só gratidão dessa troca que a gente vivenciou. Queria ficar aqui mais algumas horas pra gente papear. Vamos repetir a dose, porque eu amei. Muito, muito obrigada por terem voado até aqui e compartilhado com a gente todas essas vivências, toda essa troca, tudo isso que a gente viveu hoje. Muito, muito obrigada, Rita. Muito obrigada, Sofia, pela oportunidade de conversar aqui, da gente se reencontrar. É um prazer sempre estar participando de alguma forma. Já sou fã do podcast há tanto tempo. Enfim, e um prazer também conhecer a Maria, ouvir, poder falar sobre esses temas que são tão importantes e que são tão presentes, assim. Acho que eu fico também muito emocionada quando falo, muito mais pela sensação de que como viver o desejo, ele proporciona tantas coisas, assim. A gente fala sobre isso e a gente sempre se esbarra, enquanto a gente também tem dificuldade, né? De se descobrir, Enfim, então, acho que falar sobre isso é um puta privilégio, assim. Me sinto honrada e me sinto honrada de estar aqui com vocês. É isso, muito obrigada. Só tenho a agradecer. Eu também, tô coração cheio de alegria. A Rita que participou, fez parte da Louva a Deusa, né? Escreveu, né? Era redatora do nosso Instagram ali, escreveu muitos textos, dividiu muito também dela com a gente por um tempo. E eu queria pedir pra você deixar o seu arroba, como que as nossas Louva a Deusas insetinhas encontram você. O meu arroba é @vulgoanarita no Instagram, só seguirem. E é isto. Estou lá. Bora lá. Bora voando lá. Maria, também sou só gratidão aqui. Muito obrigada mesmo por ter compartilhado, trocado tanto com a gente hoje. Sofia, eu que agradeço. É uma honra estar aqui também. Sou fã do podcast há muito tempo. Então, estar aqui com vocês é maravilhoso. Eu adorei isso que a Rita falou, né? Que as pessoas acham que às vezes pensam que a gente já passou todas essas inseguranças, que a gente já tem todas as respostas, né? E não é assim. E quando a gente troca com outras mulheres tão potentes, né, quanto vocês, eu falo, putz, tá tudo bem, né? É um processo, ele nunca vai ter fim. Então a gente vai estar sempre aprendendo, vão surgir sempre dúvidas, né? E surge para vocês, surge para as ouvintas e surge para mim também, né? Não importa em qual etapa do processo a gente está, essas inseguranças elas sempre vão vir. E tá tudo bem, a gente só precisa abraçar o processo, né? Então, queria te agradecer muito por essa oportunidade. Falar que, assim, estou sempre, né, disponível para vir aqui falar com você, que eu amei. E convidar... eu queria convidar também as ouvintas a conhecerem a Share Your Sex, né? Então, tem tanto o @ShareYourSex, né, de compartilhe seu sexo, esse é o nome da nossa comunidade, e conhecer a comunidade mesmo, né? Então, a gente tem tanto um grupo no Facebook, quanto um aplicativo. Então, vocês conseguem entrar lá, interagir de forma anônima ou não, ou dando a cara lá também, para a gente poder falar para vocês, sabe aquela coisa que você fica, putz, será que, né, com outras pessoas também acontece? É normal? É normal. Então, vai falar lá, vai trocar com outras mulheres, a gente está lá para ouvir, para compartilhar, para ajudar, que eu acho que é isso, né? Mulheres unidas é pura potência. Então, obrigada mais uma vez, Sofia. Eu que agradeço, e agradeço também esse trabalho que você faz, que é tão importante, tão potente, que faz a diferença, fez a diferença na minha vida, faz a diferença na minha vida e de tantas outras mulheres e tantas outras pessoas que estão por lá. Muito obrigada mesmo! E é assim, com as duas patas na porta, que a gente inicia o nosso ano. Ouvinta, quero saber o que você tá achando sobre isso tudo, então corre lá no nosso @podcastlouvadeusa e me conta. Vai ter story, vai ter os dados que a Maria falou, vai ter tudo por lá. Para 2022, aqui desse lado, eu desejo que você, insetinha, goze muito. Que você consiga atingir altos níveis de prazer sozinha ou acompanhada. E que, claro,
Esteja todos os dias um passo à frente de se livrar de tudo aquilo que te limita. Até semana que vem!